Boa noite a todos, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e que a luz divina esteja com cada um de nós. Nesta noite de quinta-feira, estamos aqui em um só pensamento, conectados com a espiritualidade maior, para mais um momento de evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. E iniciamos agradecendo a Deus por nossas vidas, agradecemos por estudarmos a doutrina espírita e pela oportunidade diária de vivenciar o Evangelho de Jesus. Peçamos por nossos irmãos encarnados e desencarnados e todos aqueles que nesse momento estão em nossos pensamentos, para que todos sejamos beneficiados pela luz desse Evangelho de amor. E por falar em Evangelho, a mensagem de Joana de Ângeles no livro Luz nas Trevas, que fala das bênçãos da alegria, nos diz o seguinte: o Evangelho de Jesus é um poema de alegria em todas as suas páginas, confortador desde os primeiros ditos do Mestre incomparável quando anunciou: eis que vos trago boas novas de alegria. Há em toda parte a presença da mirífica luz do amor de Deus, estimulando o ser humano a que se transforme em co-criador, tornando o planeta mais elevado e mais propício à regeneração da sociedade que o habita. E reflitamos sobre isso. Aprendamos, pois, a ver a beleza em todas as coisas, a retirar o lado bom, mesmo do mal, em tudo e em todos. E permitamos também a alegria de viver sem mágoas ou dissabores, porque tudo contribui para a nossa elevação moral. E aí, o final da mensagem diz: a alegria em todos os momentos existenciais é o sinal de Cristo no coração, porquanto, mediante a sua musicalidade interior, ocorre uma perfeita identificação entre a criatura e a criação, exaltando a grandeza de Deus. E é com a mensagem do Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, que estamos, a partir de agora, em conexão com o alto, neste Evangelho de luz. E que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Preces para si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Item 11, 5º ao 7º parágrafo. Os espíritos sedutores se esforçam para nos afastar das veredas do bem, sugerindo-nos maus pensamentos. Aproveitam-se de todas as nossas fraquezas, como de outras tantas portas abertas que lhes facultam acesso à nossa alma. Alguns há que se nos aferram como a uma presa, mas que se afastam, reconhecendo-se impotentes para lutar contra a nossa vontade. Deus, em nosso anjo guardião, nos deu um guia principal e superior, e, nos espíritos protetores e familiares, guias secundários. Fora erro, porém, acreditarmos que forçosamente temos um mau gênio ao nosso lado, para contrabalançar as boas influências que sobre nós se exerçam. Os maus espíritos acorrem voluntariamente desde que achem meio de assumir predomínio sobre nós, ou pela nossa fraqueza, ou pela negligência que ponhamos em seguir as inspirações dos bons espíritos. Somos nós, portanto, que os atraímos. Resulta desse fato que jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos e que de nós depende
o afastamento dos maus. Sendo, por suas imperfeições, a causa primária das misérias que o afligem, o homem é, as mais das vezes, o seu próprio mau gênio. Está no capítulo 5, item 4. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas contingências da vida. Muito boa noite, caríssimos irmãos. O Evangelho de hoje nos traz um tema muito interessante sobre os nossos guias espirituais, espíritos protetores. Percebamos que, independente da denominação religiosa, seja católica ou protestante, a ideia de anjo da guarda ela é sempre presente, e no Espiritismo não seria diferente. Entendamos que existe o anjo da guarda, que é um tutor do nosso progresso. Ele é encarregado de nos assistir. Ele conhece todo o nosso projeto reencarnatório, tem ciência de tudo que foi programado e está para nos intuir e ajudar no nosso progresso. Existem ainda os espíritos protetores, que muitas vezes é um amigo, alguém com quem temos uma afeição, uma absoluta confiança e carinho, que já está no mundo espiritual e nos auxilia, nos intuindo, nos dando ideias que nos ajude a desviar do sofrimento ou sair do nosso caminho. Nem sempre estão numa condição superior à nossa. Muitas vezes são criaturas que têm as mesmas dificuldades que nós. A diferença é que são bons, são espíritos benevolentes que têm como meta nos ajudar e que também estão em processo de evolução. Existe ainda também aqueles espíritos que estão ainda em desequilíbrio dentro da sua ignorância, que muitas vezes tem como objetivo observar as nossas quedas. Eles sentem prazer ao nos ver cair. Mas entendamos que essa não é a missão deles, nos levar ao mau caminho ou para a dor. Não existe espírito destinado a essa missão. Na verdade, é uma situação transitória para eles. Dentro da ignorância deles, não existe espírito destinado a vir nos causar uma queda. Não existe isso. Lembremos que os espíritos, eles nos assistem de forma mediante a nossa condição. Eles nos sugestionam ou nos intuem de acordo com a abertura que nós damos a eles. Porque um espírito seja superior ou inferior, ele fica esperando um acesso para influenciar. Se estamos numa condição boa, os espíritos inferiores não poderão nos acessar, assim também como o contrário. A ideia então é que sempre nos perguntemos: será que eu estou oferecendo abertura aos espíritos protetores para efetuar uma proteção na minha vida com mais eficiência, ou eu estou fechada para as suas sugestões? A ideia, queridos irmãos, é que ao orar tenhamos sempre esse questionamento. E eu espero que estejamos sempre conscientes de todos esses conceitos ao orar, que estejamos abertos, com boas intuições, para que possamos ter influências positivas, para que não venhamos a nos desviar dos nossos caminhos. Jesus, nosso divino reformador, fluidifica as águas de nossas casas, de ambientes em que haja um irmão com sede do amparo divino, e que ao bebermos, sintamos o refrigério das energias balsâmicas agindo em nosso ser. Dá-nos também, Mestre amado,
a tua paz. E que assim seja.